Meus amigos, partindo para o próximo confronto, né, os confrontos já de sábado, né? Vamos com Marrocos e Portugal, Inglaterra e França. Meus amigos, esse Marrocos e Portugal, a história é mais ou menos assim, até confronta, é até assim necessário traçar aqui alguns possíveis breves resgates históricos. Meus amigos, vamos para o ano de 1578. Assim como com o duelo anterior ocorrido nas oitavas, Marrocos e Espanha, né, com a questão das cidades espanholas no norte da África, com uma certa influência, conflitos e tudo mais, Marrocos e Portugal também é marcado. Marcado nesse ano de 1578, marcado pelo chamado o Reino de Marrocos, numa batalha, né, a chamada Batalha de Alcácer Quibir. Alcácer Quibir. Isso é um fato histórico que marca o conflito do Reino de Marrocos contra o exército português. E houve nessa batalha a vitória do Reino de Marrocos. Só isso, meus amigos. Então, é um confronto que vai além das quatro linhas, vai além do futebol, meus amigos, e confronta justamente com a história. Mas partindo para o nosso tema, a nossa temática, 2022, Copa do Mundo FIFA, quartas de final, Marrocos e Portugal. Meus amigos, a leitura que pode ser feita, e diria que é uma leitura até necessária para o entendimento deste jogo, é o fato que o Walid Regragui, que é o treinador dessa seleção de Marrocos, tá certo? Ele trabalha com a sistemática das linhas defensivas altas. É isso, meus amigos. Marrocos, o bloqueio marroquino, trabalha da seguinte forma: atuando, né, com essas linhas defensivas altas, com a marcação tendo mais força a partir do meio de campo. Meus amigos, pois esta estratégia deu certo. Esta estratégia conseguiu neutralizar a ótima seleção de Portugal. Portugal fazendo um belíssimo mundial, enfiou 6 na Suíça, improváveis 6-1 nesse ferrolho suíço, né? Portugal 6, Suíça 1 nas oitavas, tá certo? Portugal deitou e rolou e deu um recado claro, né? Além, por exemplo, de Brasil, de França, Inglaterra, a própria Argentina, Portugal também daria sinais que poderia incomodar e que poderia sim se inserir nesse rol de candidatos à conquista da Copa do Mundo. Meus amigos, pois foi isso, essa estratégia de Marrocos, muito bem arquitetada, com essa questão dessas linhas defensivas altas. A marcação mais forte a partir do meio de campo. E deu certo, meus amigos, deu certo. O lance que ocasionou, né, o gol cirúrgico da equipe de Marrocos, com Ounahi roubando a bola, toca para Atiat Alá, o lateral Atiat Alá cruza na área e, meus amigos, o que acontece? O que acontece? En-Nesyri sobe mais de 2 metros de altura, meus amigos. Sobe mais 2 metros de altura e confunde o goleiro de Portugal, Diogo Costa. Subiu atrapalhado, subiu desengonçado, não achou nada, subiu errado, subiu desengonçado, não achou nada, bateu cabeça, ainda atrapalhou o zagueiro de Portugal, Rúben Dias. E o que acontece, meus amigos? Gol de Marrocos. Gol de Marrocos com En-Nesyri. En-Nesyri, uma falha, né? Falha absurda, falha abissal do goleiro Diogo Costa, que fazia até um bom mundial, tá? Um zagueiro também muito bom, zagueiro muito bom de Portugal, Rúben Dias, se atrapalhou todo também na subida. O fato é que En-Nesyri, essa barreira marroquina, esse cara que até fez gols também nessa Copa do Mundo, subiu mais alto que todo mundo, mais de 2 metros. Estatísticas apontaram que ele teria subido cerca de 2,40 m. Aí, meus amigos, Marrocos venceu com este gol cirúrgico Portugal. Portugal também teve diversas oportunidades com João Félix, teve bola na trave do segundo tempo com Cristiano Ronaldo.
tá certo? Mas além dessas investidas de Portugal, buscando um empate, né? Que era provável a seleção de Portugal buscar esse empate, mas não aconteceu, meus amigos. O bloqueio marroquino, a estratégia marroquina deu certo. Fortes fisicamente, com essas linhas defensivas altas, a marcação imperando, né, a partir do meio de campo, soube neutralizar as ótimas investidas desse time comandado pelo Fernando Santos. Meus amigos, pois acreditem se quiser, Marrocos fazendo história, a primeira seleção africana a alcançar as semifinais de uma Copa do Mundo FIFA. Anterior a Marrocos, Camarões em 1990 chegou às quartas de final, Senegal em 2002 alcançando também a fase de quartas de final e Gana, meus amigos, naquele jogo emblemático contra o Uruguai na África do Sul em 2010. Gana também, à ocasião, chegaria às quartas de final. E Marrocos, com essa vitória, né? Essa vitória eliminou a Espanha nas oitavas e nas quartas, eliminando Portugal, Marrocos, com esse estratégico Walid Regragui, ao lado, por exemplo, de Ziyech, do próprio En-Nesyri, entre a seleção marroquina alcançando este feito, chegando às semifinais de uma Copa do Mundo da FIFA. Seleção de Marrocos levando a África pela primeira vez às semifinais de uma Copa do Mundo FIFA. Meus amigos, no Alto Mama, então nós tivemos aqui, para fechar este confronto, nós tivemos como estatísticas que ajudam a entender este jogo. Foram cerca de 10 finalizações de Marrocos contra 10 de Portugal. Marrocos finalizou em direção ao gol 4 vezes, enquanto que os comandados de Fernando Santos, os lusos, fizeram 3 finalizações com direção ao gol. Total de defesas, 4 pelo lado de Marrocos, 3 de Portugal. Desarmes, 15 desarmes marroquinos, 17 desarmes dos comandados de Fernando Santos. Não deu, meus amigos. Portugal não conseguiu alcançar, por exemplo, a campanha de 2006. Campanha de 2006 e, salvo engano, 1966, quando Portugal chegou às semifinais de uma Copa do Mundo FIFA. Em 2006, por exemplo, Portugal teve de medir forças contra a França na semifinal em 2006, perdendo aquele jogo por 1-0 para a seleção da França em Munique, na Allianz Arena. Meus amigos, partindo, portanto, Marrocos, meus amigos, nas semifinais para encarar o vencedor de Inglaterra e França, meus amigos.